A oposição, quando você está indo até Cristo, ela não tem o poder de te parar, ela só tem o poder de te pressionar para Ele. Vamos por partes. Jesus está entrando nessa cidade. E eu quero que você perceba que essa cidade, ela não era a cidade mais legal do mundo para se estar. Quando Jericó foi destruída, lá no comecinho da Bíblia, foi lançada uma maldição sobre a cidade. Quem edificar essa cidade vai perder filho, enfim, vai ser complicado. Ou seja, é uma cidade que já, enfim, não é assim atraente. E tem um homem numa situação miserável, um cego pedindo esmolas do lado de fora da cidade, na beira do caminho. Você consegue perceber que esses somos nós antes de Cristo? Existe uma cidade, a gente está fora. Existe um caminho, a gente está fora. Existe trabalho acontecendo lá dentro, a gente está fora disso. A gente está fora de tudo, a gente está pedindo esmola, conformado, sem ter visão, dependendo de tudo e de todos, dependendo de alguém lhe dar um resto de alguma coisa. Eu queria que você parasse para meditar que essa era a nossa vida antes de Cristo. Não interessa quem você tivesse sido antes. Sem Cristo, eu sou um cego assentado na beira do caminho, pedindo esmola do lado de fora da cidade. A gente precisa, lembra no começo a gente orou pedindo a Deus, enche o nosso coração com gratidão, nos traz a memória que nos dá esperança, sabe? A gente precisa se lembrar de onde a gente foi tirado. E o Senhor está passando por aquele lugar. Eu quero que você perceba que isso daqui não é uma historinha inventada, ou não é uma parábola, é um evento que aconteceu. Tinha um homem realmente cego de nascença. Eu não sei quantos de vocês têm contato, têm amigos ou parentes que têm deficiência visual. Eu tenho um grande amigo meu que ele surfa comigo todo dia. Aí você fala, o cara surfa? Surfa. Para mim ele é o melhor surfista do mundo, porque ele não enxerga completamente nada e ele surfa muito bem. Só que ele surfa pelos ouvidos. Os amigos dele ficam dizendo o que fazer e é uma alegria a gente ver ele dentro d'água, porque aquilo inspira a gente, cara. Quando você está reclamando, às vezes você fala, meu, o cara não enxerga nada, ele está surfando melhor que todo mundo. Esse cara é fantástico. Para mim estar perto dele me inspira. Os ouvidos dele funcionam muito melhor do que você possa imaginar. Os sentidos dele funcionam melhor do que você possa imaginar. Então, esse homem, você precisa entender que esse homem sentado à beira do caminho, né, do lado de fora de Jericó, ele conhece como ninguém o som daquele lugar. Ele conhece como ninguém o som das 6 da manhã, o som do meio-dia, o som das 6 da tarde. Ele sabe pelo jeito de andar que é a Dona Maria indo comprar pão. Ele sabe que é o seu Zé indo trabalhar. Ele sabe que é a Dona Joana levando os filhos para o colégio. Ele conhece completamente o som daquele lugar. E de repente, sem aviso, assim como aconteceu comigo e com você, um belo dia, Jesus chama a nossa atenção com um som que a gente nunca ouviu antes. Perceba que Ele cruzou o teu caminho quando você não esperava nada, cara. Amém? Ele vem sem aviso. É aquele dia que você não esperava nada, era um dia comum, era um dia ordinário. E de repente, aquele dia, Jesus apareceu. Amém? Obrigado, Senhor. Esse cego ouve um barulho. Você percebe que a Bíblia diz, ele ouviu o barulho de uma multidão. E o barulho não fala de um som afinado, de um som que faz sentido. Fala de algo até incômodo. Ninguém gosta de barulho. Ele ouviu um barulho da multidão. E ele perguntou, que barulho é esse? E responderam para ele, é Jesus de Nazaré que está passando. Agora eu quero que você perceba, deram uma informação totalmente ordinária a respeito de Cristo, é Jesus de Nazaré. Deixa eu medir com a minha mão só para você entender, é Jesus, amém? É Jesus, amém? De Nazaré. Lembra da história que eu contei antes de Filipe de Natanael? Nazaré não tinha boa fama, assim como Jericó também não tinha. Era Jesus de Nazaré. E eu não sei se você percebeu que quando você teve o seu encontro com Cristo, você estava num ambiente onde toda a informação que falavam dele para você era diminuindo. Aquela igreja, você vai lá, pastor ladrão, né? Bando de fanático, né? Vão fazer lavagem cerebral com você. Jesus está lá, mas Jesus de Nazaré. Jogam para baixo. Agora, meu amigo, quando é o seu dia, não interessa que tipo de informação, de adjetivo vão usar para colorir a informação. Interessa que é Jesus. É Jesus. É Jesus, cara. Jesus está entrando na cidade. Amém?
E eu amo esses textos quando não está escrito, mas você entende por outros momentos em que isso aconteceu, quando Deus abre o coração de alguém para entender as Escrituras. Ele fez isso com Lídia, em Filipos, amém? Ele fez isso no livro de Atos, isso acontece direto. Jesus abrindo o coração das pessoas para entender o que ele falava. E eu creio que isso aconteceu porque quando esse cego ouviu, é Jesus de Nazaré, ele começa a gritar algo que toma a cena. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você consegue perceber que falaram que era Jesus de Nazaré, e agora ele está dizendo que é Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E agora você vai ver Deus usando as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Porque o barulho da multidão devia ser mais ou menos assim: Elias, João Batista, Jeremias, alguns dos profetas, endemoniado, beberrão, mestre, bom mestre, rabi, curador. Ninguém sabia direito quem era Jesus. Só que de repente, no meio desse povo que enxerga, tem um cego que está vendo quem Cristo é. Um cego enxergou quem ele era. É o filho de Davi, é o rei. Agora eu quero que você entenda, porque o rei está entrando na cidade. E o rei está entrando na cidade significa o reino dos céus chegou. O reino está com o rei. O rei está entrando, o reino dos céus está entrando junto. Amém? O fato desse homem não ver naturalmente é até um amplificador da revelação, porque o que esse cego está vendo é um rei entrando na cidade, numa carruagem, é um rei em cima de um trono, é um rei com coroa na cabeça, é um rei com vestes reais. Esse barulho deve ser dos seus soldados entrando junto com ele. O cego está vendo o rei entrar na cidade, e o cego está gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora eu não sei se você lembra do começo, quando você começa, teu coração começa a queimar por causa dele, e você começa a se mover de uma maneira que você nem entende, e você está indo em direção a ele, a oposição ela vem automaticamente, e glória a Deus por ela. Porque assim, a oposição, quando você está indo até Cristo, ela não tem o poder de te parar, ela só tem o poder de te pressionar para ele. Amém? É aquele negócio, você está gritando, vem uma oposição para você gritar mais alto. Amém? Mandavam ele se calar, e quando mandaram ele se calar, ele gritava ainda mais alto. Então, glória a Deus pela oposição que eu recebi, que você recebeu, amém, porque ela fez a gente gritar mais alto para Cristo, amém? Esse cara gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E cara, Jesus tem ouvidos para ouvir também, amém? E ele ouve quem viu quem ele é. Naquela hora Jesus parou. E na hora que Jesus parou, Jesus se move de uma maneira interessante, porque Jesus podia muito bem ir até o cego que está na beira do caminho, sim ou não? Mas o cego está vendo um rei, cara. E Jesus vai dar a esse cara a experiência completa. Amém? Você está vendo um rei, é um rei que você tem. Então o rei vai te convidar para a sala do trono, tragam ele aqui. Amém? Ele é convidado para entrar na presença. E agora nessa hora eu quero que você se lembre da sua história, porque a gente precisa ser grato não só pela oposição que a gente teve, mas por as pessoas que nos ajudaram também, porque teve alguém que pegou esse cego e levou até Cristo. E eu tive muita gente na minha vida que me pegou pela mão e me levou para caminhar com Ele. Amém? Dê valor para esses pequeninos, às vezes é um colega de trabalho, às vezes é um amigo, às vezes são os pastores da tua igreja. Amém? É gente que está ali com um propósito, cara, te ajudar a dar o último passo. Eu acho lindo quando o Senhor diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É interessante porque o cansado e sobrecarregado, poxa, vai até Ele, né? Não, mas Jesus sabe, ainda tem um passo dentro de você, que você dê em direção a mim. Não é uma maratona que Jesus está mandando você correr para ir até Ele, é um passo. Guarde isso, não é uma maratona que Jesus está te chamando para correr, para alcançá-lo, é um passo. Ele está diante de você, esperando um passo para que você chegue na presença. Cara, e agora esse cego entrou na presença. Eu quero que você entenda que Jesus está ali em carne, mas Ele é quem Ele é, e Ele nunca deixou de ser quem Ele é. Ele abriu mão da sua glória para vir até nós, Ele se esvaziou de si mesmo, tomando forma de servo, mas Ele nunca deixou de ser aquele que no princípio estava com Deus e era Deus, aquele pelo meio do qual todas as coisas foram feitas. Ele é o eterno, amém? Quando você entra na presença do Senhor, você precisa entender que você está diante do eterno, e o seu tempo não tem influência naquele lugar, o tempo dele toma conta.
Eu não sei se já teve essa experiência de perder a noção do tempo quando você está orando ou quando você está adorando. Eu tenho a teoria de que eu acho que a gente recebe uma xiringadinha de eternidade. Amém? Sabe, quando o tempo já não tem mais influência em você. E o lindo é isso, cara. Que todas as coisas são possíveis para Deus. Repete comigo, todas as coisas são possíveis para Deus. Amém? Não tem impossível para Ele. Então, quando eu entro na presença do Senhor, Ele está vendo quem eu sou hoje, Ele está vendo quem eu fui ontem, Ele está vendo quem eu era quando eu era criança, Ele está vendo quem eu serei quando eu for um ancião. Ele vê todo o meu ser na presença dEle. Deus não tem problema nenhum de, no teu passado, cortar uma coisa ali só para você ser livre hoje. Deus não tem problema nenhum de chegar diante de você hoje e falar, eu estou transformando aquele abuso que você sofreu na infância, só para você poder se relacionar saudável hoje. Ele é Deus, não tem impossível para Ele. Ele é Senhor do tempo, amém? Toda a história está na palma das suas mãos. E eu quero que você perceba que esse cego entra na presença do Eterno. E sabe o que é que Deus faz, cara? Olha como Deus é lindo. Ele diz, o que você quer que eu te faça? Talvez você não entenda a profundidade disso. Mas deixa eu só te pontuar. Esse cego tinha um hábito diário, que é pedir esmola. É um cara como que viciado em pedir esmola, porque ele não sabe pedir outra coisa. Ele só sabe pedir esmola. Tem misericórdia de mim, dá uma esmolinha para mim. Você percebe quando ele diz, tem misericórdia de mim? É como se ele quase estivesse pedindo uma esmola. Me dá um resto, me dá o que te sobra, me dá uma coisa pequena, me dá um nada. Me dá algo que não te faz falta, me dá qualquer coisa. Só que ele está na presença do Eterno. Ele viu o Rei. Ele já não é mais o mesmo. O que você quer que eu te faça? Cara, o cego pede uma coisa que você não pede para qualquer um. Você concorda comigo? Eu quero ver. Alguém já parou você no sinal e vai te pedir, eu quero ver? Esse cara está na presença de Deus e ele sabe disso. Amém. Eu quero ver. E é essa fé que salvou ele. Jesus fala, então vê, porque a sua fé já te salvou. Amém? Você percebe que o reino dos céus está dentro de você? A tua fé, dentro de você, já te salvou. E imediatamente, o que esse homem já tinha experimentado no espiritual, agora se manifesta na carne. E imediatamente ele começou a ver. E no momento que ele começou a ver, ele se levantou do lugar que ele estava. Amém? Então ele já não está mais na beira do caminho. Ele se levantou e começou a seguir Jesus. Agora ele está no caminho. Amém? Ele agora está saltando e louvando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Espera aí, volta a história. Ele era o cara que não via, mas o único que enxergou. E de repente, porque ele está vendo, agora todo mundo está vendo também. Você pegou? Que a tua vida já mudou a vida de um monte de gente ao teu redor. E todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Agora o barulho da multidão é um som. É um som de louvor a Deus. Amém? Então você percebe que enquanto Jesus caminha, Ele está fazendo, e conforme Ele vai fazendo, a coisa vai tomando forma. E agora esse cego, cara, agora eu quero que você dê glória a Deus pela sua vida. Amém? Você já não está mais fora da cidade, você já não está mais na beira do caminho, você já não é mais alguém pedindo esmolas, agora você pode trabalhar, agora você pode se coçar, agora você pode encorajar outros, agora você... As histórias que agora formam a tua história já não são mais vividas por outros, agora você tem a sua própria história, e por causa dela você se move, amém? Glória a Deus por isso, amém? Jesus entrou e Ele mudou quem a gente era.